A sustentabilidade dos ecossistemas florestais mediterrâneos é um problema que nos últimos anos tem ocupado a equipa de Ciências Florestais da Universidade de Évora, Ecodendro. Em parceria com a Amorim Florestal, vários proprietários florestais e entidades públicas criaram o projeto Go Rega Cork, respeitando os 3 pilares do desenvolvimento sustentável: o ambiental, o económico e o social. O objetivo principal do projeto é definir o itinerário de rega, de fertirrega, que permite antecipar o primeiro descortiçamento e que permita também de forma sustentada que as árvores depois entrem em produção mais rapidamente. Para qualquer empresa, para qualquer setor, para qualquer fileira, se quer evoluir, necessita ter conhecimento. O conhecimento onde está gerado e onde há mais competência é claramente na academia. Nós estamos a trabalhar com a árvore numa perspectiva holística e por isso é que a nossa abordagem de monitorização é muito intensiva. Portanto, é uma abordagem de monitorização ecofisiológica. Os resultados a alcançar serão modelos de crescimento para as árvores, para os diversos tipos de solo onde já temos instalados ensaios, que permitam perceber como é que devemos fornecer a água e os nutrientes, visando uma rega muito eficiente, a utilização muito eficiente da água. Para atingir os objetivos inicialmente definidos e validar as hipóteses científicas formuladas, a equipa multidisciplinar Ecodendro partiu para a experimentação e delineou várias metodologias de investigação. A fisiologia vegetal é uma área científica das plantas que engloba o funcionamento das plantas e a sua estrutura, mas nas últimas décadas tem sido muito utilizada na sua vertente mais prática de monitorização das plantas no campo, não é? No seu estado de vitalidade, do seu funcionamento. Nas questões de trabalho de campo, neste caso do montado e dos sobreiros, temos que contar primeiro com a variabilidade interanual, não é? Os anos são diferentes em termos de clima. Um ano de estudo é muito pouco, portanto implica que as árvores sejam monitorizadas durante vários anos, não é? Portanto, a árvore tem um crescimento lento e, portanto, implica uma monitorização em contínuo. Tanto a nível estrutural como mesmo na componente funcional, de forma a compreender a integração do processo todo, desde o desenvolvimento vegetativo para a árvore atingir a dimensão de escrotiçamento, como também todo o processo de produção de cortiça. E medimos também em tempo real os parâmetros da atmosfera, portanto temos uma espécie de um envelope de bioclimático sobre análise que nos permite ligar em tempo real o comportamento da planta com as condições do meio e também o que estamos a adicionar de água e nutrientes. As metodologias utilizadas, porque são várias, são todas semelhantes para criarmos um padrão e vermos de facto o que é que se passa em diferentes solos, em árvores de diferentes idades. Portanto, as áreas piloto são áreas que são ensaios instalados de raiz. Nesses nós temos a variabilidade toda em teste e temos desde a não rega até a rega de conforto constante. Os ensaios com fins comerciais aplicam já o conhecimento que está validado, portanto já foram instalados com a informação que temos para aquele tipo de solos, mas nesses o que fizemos foi replicar as hipóteses em teste, não na área toda, mas depois temos controle de algumas linhas onde replicamos as várias dotações, frequências e programas de fertilização e testamos também a não rega, para termos sempre a não rega como testemunho. O que nós fazemos com a fertilização é também corrigir a quantidade de nutrientes que os solos têm. Onde têm menos, se corrigirmos, ajudamos. Mas há solos que nunca levando adubação nenhuma, já de si têm uma fertilidade bastante alta. Então aí as árvores têm maior acesso a nutrientes. A fertilização é apenas corrigir. Tal como a rega é corrigir, a nutrição é corrigir. Mais nada.
A água é um recurso escasso e, portanto, o que nós pretendemos aqui, efetivamente, é ver se este sistema de produção é mais economicamente mais viável do que a produção tradicional. A única coisa que nós sabemos é que, de facto, essa água é indispensável para a instalação das árvores. Enfim, os investimentos associados hoje à implantação dos sobreiros ou de qualquer outras plantações são de tal forma significativos que não podemos dar-nos ao luxo de que por um ano não chove, as árvores morrem, vamos repetir novamente, ou, enfim, estar 30 anos à espera que as árvores consigam, digamos assim, se ingrar e instalar-se. Parcela inicial, que tem perto de 2 hectares, 1,7 hectares, e que é um campo de ensaio da universidade, mas tenho mais parcelas já também a ser acompanhadas pela Universidade de Évora. Temos na herdade do Monte Novo cerca de 18 hectares que estão a ser acompanhados em 3 parcelas, e tenho aqui também mais 20 hectares que também estão a ser acompanhados. Não estão em um laboratório a campo aberto como é este aqui do Irricorque, mas já em fase de produção mesmo. Se nós pensarmos uma floresta então com uma densidade adequada, em produção de ciclo de 9 anos, acho que não haverá nenhuma espécie florestal rentável, tão rentável como a sobreira em ciclo de 9 anos. A questão que se coloca é sempre o primeiro ciclo. E isto provoca que nós, se no primeiro ciclo aumentarmos muito o primeiro ciclo, vamos ter um retorno ao investimento muito longo. E então o objetivo deste projeto é como é que nós encurtamos o primeiro ciclo para tornar o sobreiro uma espécie altamente atrativa para o investimento florestal. Responder a esta e a outras questões seria muito mais difícil para os cientistas se não tivessem acesso às mais modernas e eficazes tecnologias ao serviço da investigação científica. O GoRegaCork é um projeto onde ciência e tecnologia são indissociáveis. Todo o investimento que nós fazemos em investigação e desenvolvimento, em tecnologia e inovação, obviamente que é o caminho e é a parte positiva para o futuro da fileira florestal. Para gerar conhecimento nesta altura do campeonato, sem tecnologia não saberíamos como seria toda a funcionalidade da árvore. É como se tivéssemos passado da fisiologia de laboratório para a fisiologia de experimentação no campo, e com isso implicou que a tecnologia tenha acompanhado essa necessidade, e portanto existe aqui uma interação entre as empresas a produzirem equipamentos para o que os cientistas precisam para validar os conhecimentos. A tendência é as empresas produzirem equipamentos cada vez mais pequenos, mas também cada vez mais caros. Portanto, equipamentos mais fáceis de manusear, mas que nos dão com precisão aquilo que nós queremos saber. Utilizamos tecnologias de aquisição de proteção remota, usando sensores fotográficos normais e também nas bandas infravermelho próximo, e agora, mais recentemente, adicionámos o hiperespectral, para poder também adquirir informação em tempo real que nos permita estudar a evolução do povoamento e também ter indicadores que podem ser adquiridos de forma mais simples, com o voo dos drones, que demora muito menos tempo, que nos permitam depois, com base nessa informação, ir adequando o sistema de rega. Quando medimos, naquela hora de medição, temos tudo medido, desde a fotossíntese até ao fluxo de seiva, e o drone, o sensor, capta a informação com 1 hora ao segundo, não é? Portanto, nós conseguimos, com isso, tentar depois encontrar as relações que nos permitam depois, através da detecção remota, também prever como é que as árvores estão a comportar-se, se estão hidratadas, se não estão hidratadas, se estão em funcionamento, se estão a funcionar bem, se não estão a funcionar bem. Com os sensores RGB, os sensores fotográficos, com bandas separadas, também conseguimos recriar as nuvens de pontos com densidade suficiente para medir as árvores. E estamos também a desenvolvê-la em tempo real, para que ela seja o mais precisa possível, para que depois, a nível do povoamento, tenhamos essa informação sem ter que medir as árvores todas, que em 40, ou 50, ou 100, ou 200 hectares se tornar-se-ia uma tarefa quase impossível. Muita da investigação e recolha de dados que é feita no terreno
só é possível graças à atual portabilidade dos equipamentos tecnológicos. As nossas metodologias que usamos nos nossos ensaios são aquilo que temos disponível para poder analisar a estrutura e a função da árvore. Portanto, tudo o que é função são equipamentos que medem fisiologia e a parte estrutural são equipamentos que ajudam nas medições dendrométricas. Nós fazemos toda essa metodologia funcional, nós usamos vários equipamentos. Usamos o potencial hídrico, que nós medimos de madrugada e ao meio-dia. O potencial hídrico de madrugada vai nos indicar qual é o estado máximo de hidratação da árvore e o potencial de meio-dia qual é o mínimo. Portanto, nós sabemos quando a altura em que a árvore tem muita água e quando tem pouca água. E podemos ver a diferença entre os vários tratamentos. Para complementar este estudo, queremos saber então o que é que ela fez entre o estado máximo de hidratação e o estado mínimo de hidratação. E utilizamos o IRGA. E ele permite analisar as taxas de fotossíntese. E podemos saber se as árvores regadas ou as árvores de controle, que são as árvores em sequeiro, estão a fazer mais ou menos fotossíntese. Isto agora que vai medir, ele mede trocas gasosas. Portanto, nós estamos a pôr uma quantidade certa de dióxido de carbono, que é 400 partes por milhão. E quando pusermos uma folha lá dentro, ela vai estar a fazer trocas, portanto vai estar a retirar o dióxido de carbono e a libertar oxigênio. E o que isto vai medir é a absorção desse dióxido de carbono, portanto é uma estimativa da utilização de dióxido de carbono para a fotossíntese. Pode estar saudável, mas não estar a fazer muita fotossíntese. Nós queremos que elas façam fotossíntese, criem fotossimilares para crescerem. E, portanto, nós vamos ver se as plantas em sequeiro estão com uma fotossíntese diferente ou não das regadas. O ensaio Rega Sulber foi plantado em 2014. E aqui são 5 tratamentos. Escolhemos 2 tratamentos onde vamos fazer a escavação das raízes. Temos um tratamento em que tem maior volume de água e outro que é o sequeiro. E a metodologia é, com a espada de arte, tiramos a areia à volta da base do fuste. Quando descobrimos uma raiz, vamos escavando a raiz até ela terminar. Esta metodologia a 3 dimensões é preciso um equipamento especial, que neste caso é o Polemos Fast Track, que ele cria um campo magnético e nesse campo magnético nós usamos depois um instrumento próprio, que é como se fosse uma caneta digitalizadora, que nos dá as 3 coordenadas, que é o X, o Y e o Z. Portanto, temos 3 dimensões. Depois temos um software apropriado que constrói a imagem em 3 dimensões. Depois cortamos a raiz, guardamos a amostra para fazer estudos da biomassa e depois vamos procurar outra raiz. E assim vamos tentando escavar raiz a raiz. O estudo das raízes também nos tem permitido perceber, tentar identificar um momento em que depois podemos retirar a água e a árvore continuar o seu percurso normal. E, portanto, quando nós, de facto, damos água através do tubo, estamos a corrigir aquela que não veio da chuva. E se for essa, digamos assim, a perspectiva, não há, digamos assim, qualquer receio a esperar sobre, digamos assim, a alteração do sistema. Portanto, nós temos testado os sistemas de rega enterrada, os sistemas de rega superficial. Ambos têm vantagens e desvantagens, portanto, não há nenhum sistema que reúna as vantagens todas. Haverá situações em que, pela existência de pedras, ou nem sequer até é viável o enterramento dos tubos. Há noutros solos mais fáceis, arenosos, etc., em que o enterramento é mais fácil, mas depois o enterramento tem uma exigência de manutenção, de limpeza dos tubos muito, digamos assim, muito exigente, de rotina. Nos sistemas florestais não tem essa disponibilidade mental para essa manutenção, mas que é importante. Enfim, é um pouco à procura desse saldo de vantagens e desvantagens que andamos à procura. Nós temos tubos instalados no solo que vão até 1 metro ou até 1,5 metro, depende da tecnologia usada,
e medimos a umidade do solo, portanto, até 1 metro de profundidade a 6 níveis. O que, como estamos a regar, convém também sabermos qual é a quantidade de água que fica disponível. No caso de sobreiros, temos um constrangimento, que é as raízes vão muito além de 1 metro de profundidade. A água que depois a árvore vai buscar mais abaixo, é necessária outra tecnologia para medir isso. A parte tridimensional também ajuda-nos a perceber como é que a árvore se desenvolve. E podemos fazer estudos em que comparamos árvores que se desenvolvem com rega e sem rega. E depois todo esse fluxo de água e nutrientes pela planta, pela árvore, que acompanhamos geralmente com a medição dos fluxos de seiva que estão a medir em constante. E monitorizamos parâmetros também de carbono, da assimilação de carbono, que está relacionado com o crescimento da árvore e com a produção da cortiça. Toda a informação é depois processada e analisada para definir as dotações de rega mais eficientes e precisas, evitando desperdícios. Além da quantificação das necessidades mínimas de fertirrega, que favoreçam a fisiologia e o crescimento das árvores, o projeto GoRega Cork foi também delineado para compreender como se forma e qual a qualidade da cortiça de sobreiros em resposta à água e nutrientes. Desde o primeiro momento, que também o projeto já foi concebido para procurar antecipar conhecimento. Por exemplo, a rega dos sobreiros adultos existe para tentar perceber o impacto da água na formação da cortiça. Portanto, isto já nos permite ganhar alguns anos. Aqui nesta parcela temos cortiças, coleções de cortiças de 2 descortiçamentos. Vamos descortiçar para o ano o 3º. E começámos a regar com o mesmo itinerário de rega que estamos a testar. Em as árvores já conhecemos a qualidade da cortiça porque a temos armazenada. Nós estamos aqui na nossa corticoteca. Temos aqui amostras de cortiça desde a década de 90 e nós retiramos as amostras da árvore, uma cala por árvore, fazemos o corte dessas amostras, polimos e retiramos também um bocadinho mais pequeno, um pedacinho mais pequeno, para análise de umidade da cortiça. E agora permite-nos comparar o que é que acontece à cortiça quando colocamos algumas linhas de rega nessas áreas, para compararmos a cortiça agora regada da próxima extração com as 2 passadas, saber qual é a evolução dessa cortiça. Nós recolhemos raminhos de sobreiros, tanto jovens como adultos, do ensaio Rega Suberi e Ricorque, e levamos para o laboratório, em parceria aqui com o MET, com a Unidade de Microscopia Avançada e Citometria de Fluxo. Processamos esses raminhos, fazemos um protocolo simples de inclusão em parafina e fixação, para podermos cortar no micrótomo, para obtermos cortes histológicos, para então depois observar ao microscópio. Temos a possibilidade de utilizar microscopia de fluorescência, e nós aí o objetivo é conseguirmos ver as células produtoras da cortiça, ver as diferenças, ver qual é a importância da rega na produção das células de cortiça. Nós temos utilizado microscopias de vários tipos, microscopia de fluorescência aqui em Évora, também usámos na UTAD, tomografia axial, aqui em parceria com o Departamento de Medicina Veterinária da Universidade de Évora. Com a tomografia axial de raio-x conseguimos perceber como é que funcionam os canais lenticulares dentro da amostra, se variam ao longo da amostra, se há variação ou não. Para analisar a densidade da cortiça, nós usamos o microdensitómetro de raio-x em parceria com a Universidade de Praga. Esse microdensitómetro permite-nos estudar tanto o calibre como a densidade da cortiça por anel e a densidade total, ou seja, nós conseguimos a densidade mesmo ao milímetro, de anel para anel, de anel de outono, de anel de primavera, conseguimos essas diferenças. Temos utilizado microscopia de varrimento eletrónico ambiental, usámos em Dresden. Nós aí trabalhamos sobretudo ao nível da parede celular, medimos a parede celular com esse microscópio, a amostra entra no microscópio e é aí dentro que conseguimos fazer a expansão da parede celular. Portanto, vários equipamentos tecnológicos de ponta, digamos assim. Com toda esta análise, com toda esta investigação dos diferentes tipos de investigadores que aqui temos, ver em que medida cada uma das variáveis influencia a quantidade e a qualidade da cortiça que é produzida. Não é só a quantidade que interessa, mas também interessa a qualidade, e é por isso que no projeto nós também temos envolvidos os utilizadores finais. Esta abordagem, focada no produto final, tentando
trazer para aqui a maior qualidade possível, acaba por beneficiar todos, nomeadamente os utilizadores finais.